A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma podcast do seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de subsídio de hoje, nós falaremos da lição de número 3, Lições Bíblicas Jovens, que tem como título Quando a chamada de Deus não faz a diferença. Os filhos de Eli. Então, na lição de hoje, nós daremos prosseguimento à quarta lição deste ano, no caso do nosso quarto trimestre, que tem os bons e maus exemplos encontrados na Bíblia. Os dois primeiros que nós estudamos, na lição 1 estudamos Moisés, na lição de número 2 estudamos sobre Débora, que foram dois exemplos bons, e agora nós entraremos no primeiro exemplo ruim desta lição bíblica, que agora nós vamos falar sobre os filhos de Eli. Então é quando a chamada de Deus não faz diferença. Os filhos de Eli. Lições Bíblicas Jovem, quarto trimestre de 2020. Os bons e maus exemplos, aprendendo com os homens e mulheres da Bíblia. O nosso primeiro ponto da lição fala a chamada sacerdotal esquecida. Então, o que aconteceu, meu irmão? O autor vai dividir ela em alguns subtópicos. O primeiro é a família de Eli. Esta história está registrada nos livros de Samuel. Temos o primeiro livro de Samuel e o segundo, que está inserido. Em que época está inserido o livro de Samuel? O livro de Samuel está inserido na época dos juízes. E que época dos juízes? Qual era a principal missão da época dos juízes? Era aquela época em que o povo normalmente se desviava de Deus e Deus levantava um juiz quando o povo se voltava para ele clamando, pedindo por libertação, porque o povo não tinha um rei, o povo era regido por juiz. Deus era o seu rei e o juiz ali estava para fazer com que a lei se cumprisse e houvesse os ensinamentos necessários para a obra de Deus. Então a família de Eli está inserida nesse contexto. Ele era o sumo sacerdote e seus filhos eram sacerdotes. Por quê? Porque tinha uma descendência sacerdotal que tinha que ser da tribo de Levi. E Eli, como era da tribo de Levi, passou os ensinamentos para os seus filhos, porque era um chamado vitalício. A tribo de Levi foi separada por Deus para exercer o ministério sacerdotal. E isso era passado de geração a geração. Pois bem, chega agora o tempo de Eli. Eli, um homem piedoso, um homem que andava nos caminhos de Deus, certamente ensinou seus filhos no caminho que deveriam andar. Os nomes dos filhos de Eli eram Hofni e Finéias, ou Ofni e Finéias. E ele, com certeza, passou os ensinamentos para os seus filhos, as atribuições sacerdotais, o que eles deveriam fazer para alcançar a benevolência de Deus, porque eles estavam na frente do povo de Deus. E quando o homem está na frente do povo de Deus, deve fazer a obra com empenho, com cuidado, com zelo, com temor a Deus. Então esta era a família de Eli. Eli, um homem piedoso, que seguia Deus, seguia seus preceitos, porém tolerou o pecado que os seus filhos vieram a cometer. Os seus filhos vieram a cometer pecado e Eli foi tolerante, não agiu de forma firme, de forma que eles viessem a se conscientizar do mal que estavam fazendo perante o Deus a qual o Eli servia. Neste tempo, os sacerdotes exerciam a sua função em Siló, porque quando o povo sai da terra do Egito e entra na terra prometida, o povo vai estabelecer o tabernáculo em Siló. A tenda da congregação, o tabernáculo móvel, estava estabelecido em Siló. Provavelmente, Siló nessa época era a capital israelita, porque ali era o centro de adoração. E era ali que Ana subia, quando acompanhava Penina,
quando estava acompanhando ali a segunda esposa do seu marido, Ana acompanhava eles. Ana não tinha filho e era neste lugar que Ana clamava ao Senhor pedindo um filho. E Deus já estava providenciando o substituto de Eli, que viria a ser Samuel, o qual também nós comentaremos um pouco ao final da lição. Então esses sacerdotes aqui, Eli e os seus 2 filhos, estavam exercendo o sacerdócio em Siló. Siló era o centro de adoração, era o centro religioso. Pois bem, o tempo passa, os filhos de Eli crescem, começam a fazer atividade sacerdotal, porém eram os homens ímpios. E a Bíblia os chama de filhos de Belial. Por quê? Porque eles desonravam a oferta que era para o Senhor. Quando a carne e a gordura deveria ser queimada unicamente para o Senhor, eles enfiavam o garfo e tiravam aquela carne gordurosa, a qual não poderiam. Porque aquela libação, aquela preparação, o cheiro da gordura queimada seria como o cheiro suave às narinas de Deus. E eles blasfemaram contra o Deus do céu. Por quê? Porque os homens e as mulheres iam lá fazer as suas ofertas, oferecer os seus sacrifícios, e eles descumpriam o mandamento do Senhor, que era fazer com que a gordura fosse queimada, porque era a parte que cabia ao Senhor. Porém, isso que eles faziam. E a Bíblia os chama, claro, chama eles de filhos de Belial. Mas o curioso dessa história toda, meu irmão, é que Eli, como pai daqueles sacerdotes ali, não agia de forma energética, de forma firme, para que os filhos viessem a se converter dos seus maus caminhos. Mas quando Ana vem à casa do Senhor, está ali pranteando, chorando, se lamentando, ele logo acusa Ana de mulher embriagada, que não fizesse tal coisa, mas os seus filhos estavam cometendo um pecado contra Deus, porque ele próprio falou para os seus filhos. Porque quando o homem peca contra o homem, há quem possa julgar. Mas quando o homem está pecando contra Deus, está fazendo algo de mal contra Deus, quem vai se pôr entre juiz, entre Deus e o homem? Não tem, porque Deus é santo. E o homem que estava no erro, como estava acontecendo com os filhos de Eli. E é isto que acontece, meu irmão. Eles são chamados de filhos de Belial, porque estavam exercendo o ministério sacerdotal de forma desleixada. Eles foram chamados, tinham um chamado para a sua vida. Por quê? Porque eles faziam parte da descendência sacerdotal. Então a chamada de Deus não fez a diferença para os filhos de Eli. E muitas vezes acontece isso nos dias atuais, porque existem pessoas que são chamadas por Deus, começam o seu ministério aprendendo, levam uma vida piedosa, mas também quando começam a se estabelecer no ministério, começam a se desviar dele, praticando as coisas que desagradam a Deus. Ou seja, eles começam a rejeitar o chamado de Deus na sua vida. E assim fez os filhos de Eli. Começaram a rejeitar o chamado de Deus na sua vida. Por quê? Porque eles desprezaram as coisas de Deus. Foi o desprezo que os filhos de Eli cometeram, porque eles desrespeitaram a oferta do Senhor, como eu falei para os irmãos. Que modo eles desrespeitavam a oferta do Senhor? Por quê? Porque eles tinham ganância. Eles gostavam de comer a gordura, mas a palavra de Deus fala: queime primeiro a gordura para Deus. Mas eles diziam para aqueles homens que vinham ali oferecer. Os homens chegavam e diziam: aqui está meu sacrifício para o Senhor, como libação, como agradecimento. Mas ele falava: não, queime primeiro a gordura de hoje. Os homens chegavam e falavam para os filhos de Eli: queime primeiro a gordura de hoje. A de hoje, deixa queimar a gordura de hoje, porque isso é para Deus. E depois toma para ti quando desejar a tua alma. Então eles lhe diziam: não, agora vocês hão de me dar. E a Bíblia fala que até por força eles obrigavam aquelas pessoas que iam de coração voluntário oferecer oferta, mas eles brigavam
até espancavam para que as pessoas descumprissem o mandamento de Deus, que era deixar a gordura queimar até seu final. Mas eles não, eles gostavam de comer aquela gordura da carne que não pertenciam a ele, mas pertencia a Deus. A gordura deveria ser queimada, mas eles estavam desrespeitando a oferta do Senhor. Imaginem só, meus irmãos, os líderes espirituais desta época aqui, de Eli, os filhos de Eli, estava fazendo que o povo transgredisse a lei do Senhor. Aqueles homens que deveriam instruir o povo na lei do Senhor, nos mandamentos, nos estatutos e nos preceitos de Deus, eram homens que estavam descumprindo, e o povo chegava para ele: não faça assim, deixa para amanhã. Mas eles: não, eu quero agora, tem que ser agora. Imagine só a decadência espiritual que esses homens estavam vivendo nesta época. E o povo estava se corrompendo. Por quê? Porque viam os líderes espirituais que estavam à frente da casa de Deus transgredindo os mandamentos, descumprindo aquilo que Deus tinha ordenado. Então eles estavam desrespeitando a oferta do Senhor. Eles também tinham uma vida violenta, porque eles eram homens violentos. Eles estavam acostumados a não ouvir ninguém. Eles tomavam a oferta por força, como eu falei aos irmãos. Eles forçavam as pessoas a fazer o que elas não queriam. Eles faziam tudo que era em desacordo com a palavra de Deus. Estavam dando uma vida corrupta, uma vida imoral. Aqui a gente já vê que eles eram corruptos, até nisso também, porque eles julgavam. E aquelas pessoas que tinham um coração já mau, que subornavam eles tratavam de favorecer aquelas pessoas. A gente já vê a corrupção aqui nos filhos de Eli. Além de tudo isso, eles roubavam a oferta do Senhor, ou seja, não agradavam, desagradavam, desrespeitavam com a oferta do Senhor. Tinha uma vida violenta, porque ele obrigava o povo a fazer aquilo que não queria. E além do mais, ele tinha uma vida imoral, porque ele praticavam atos sexuais com as mulheres que iam até a tenda, até a congregação, até o tabernáculo. Obviamente, algumas até poderiam até tentar querer ficarem com ele, se deitarem com ele, mas eu tenho certeza absoluta que muitas eram obrigadas. Imagine só, uma pessoa que estava regendo uma nação inteira, agora estava levando uma vida imoral, corrompendo tudo aquilo que Deus tinha estabelecido, porque os levitas foram separados para fazerem a obra do Senhor, para que o povo não se desviasse, para ensinar a lei, para fazer conforme tudo quanto Deus tinha determinado, mas eles estavam levando uma vida imoral, uma vida violenta, desrespeitando a oferta do Senhor. Mas tudo isso traz consequências. Por quê? Porque as consequências disso é que eles estavam desprezando a Deus, e Deus não se deixa zombar por ninguém. Então a primeira consequência que aconteceu, eles perderam a vida. Existe uma consequência pior do que esta? Eles perderam a vida. Eles perderam como? Porque Israel foi para a batalha e estava perdendo para o filisteu. E chegam para ele as notícias, e os dois pegam a arca e levam para o campo de batalha, como se a arca fosse um amuleto de sorte. Porque as pessoas, quando não acreditam em Deus, elas se apegam a tudo. Elas se apegam a um amuleto, elas se apegam a qualquer coisa que venha se fazer com que aquilo seja a sua sorte, o seu Deus. Mas a palavra de Deus é bem clara, que Deus não se deixa enganar pelas coisas que os homens fazem. E assim os filhos de Eli levaram a arca, porque os sacerdotes eram o único que poderiam levar a arca. E aqueles homens pegam a arca e levam para o campo de batalha, como eu falei para os irmãos, como se fosse um amuleto da sorte, só que não era. Não era. Deus já não estava com ele. A arca representava sim a presença de Deus, mas quando tem homens comprometidos com a palavra, com os estatutos e com os mandamentos de Deus, não adianta a pessoa ir lá no púlpito pregar, cantar, mas não ter Deus na vida. Ele pode ter até a oportunidade, ele pode ter até o instrumento, que é o microfone ali, pode ter até a oportunidade de falar ao povo, mas se não tiver Deus, não serve de nada. E assim estava acontecendo com os filhos de Eli.
Eles tinham a arca, mas não tinham Deus. Pensava que aquela arca seria o seu amuleto da sorte, como muitos hoje acreditam que tem, levam sobre si amuletos, um figo, uma mão de figa, uma ferradura, tudo isso como se fosse um sinal de Deus, um amuleto da sorte, mas não é. Isso é homens e mulheres e pessoas. O ser humano, quando não conhece a Deus, ele se apega a tudo, menos a Deus. E assim já estava acontecendo com os filhos de Eli, porque ele não tinha Deus na vida. E quem não tem Deus na vida, acha que qualquer coisa seja o seu amuleto da sorte, mas não é. Levaram a arca e perderam a arca do Senhor, porque a arca foi pegada pelos filisteus e eles foram mortos em batalhas. E a notícia chega até o seu pai Eli, que já era velho e gordo, e quando ele ouve aquela notícia, ele cai. E ao cair, quebra o seu pescoço e morre. Imagine só que coisa trágica. Trágica. E um deles, que a mulher estava grávida, quando a mulher ouve aquela notícia, dá luz àquele menino e chama o nome daquele menino Icabô, o Icabote, que significa foi-se a glória do Senhor. Porque a arca representava a presença do Senhor. A arca tinha que estar no tabernáculo. Era ali que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer expiação pelos seus pecados e depois pelo pecado do povo, uma única vez no ano, que era o dia da expiação, que hoje é conhecido como o dia do Yom Kippur, um ato praticado pelos judeus. E assim morrem os dois filhos de Eli, e Eli também morre. E aqui finda-se a história desses dois homens. Por quê? Porque a Bíblia é bem clara que o Senhor honra o que honram a eles. Aos que me honram, honrarei. Assim fala a palavra do Senhor em 1 Samuel 2,30. Aos que me honram, honrarei. Porém, os que desprezam serão envilecidos. O que significa envelhecer? Significa tornar inútil. Então esses dois homens, filho de Eli, Ofni e Finéias, servirem ao Senhor e serem honrados por ele, porque eles, ao invés de servirem ao Senhor e serem honrados por ele, preferiram honrar a si mesmo e a seus desejos. Então eles desprezaram o chamado de Deus, não honraram a Deus. Mas Deus nunca é pego despercebido. Esses homens fizeram o que quiseram de sua vida e escolheram de própria vontade se desviarem do caminho do Senhor, embora tivessem um chamado para o sacerdócio, mas não levaram a sério o chamado de Deus. Não levaram a sério, mas Deus já estava preparando um menino. Aquela mulher que Eli, o pai desses dois homens ali, chamou a atenção daquela mulher que chorava, que lamentava, pedindo por um filho. Deus ouve, e aquela mulher fez um voto a Deus de entregar aquele menino para que aquele menino fosse servir ao Senhor. E assim ela fez e cumpriu. E esse menino cresceu vendo tudo isso, meus irmãos. Samuel cresceu junto de Ofni e Finéias, porque foi Eli que criou aquele menino. E Ana vinha aquele menino uma vez no ano, quando subia com seu marido e com sua rival, vamos falar assim, com sua rival, para adorarem a Deus ali em Siló. Mas Samuel, além de ver isso tudo, ele teve instrução de sua mãe nos seus primeiros anos de vida. E cresceu um jovem abençoado, um jovem que estava ouvindo, estava atento à voz do Senhor. E não é à toa que o homem, o sacerdote velho, o sacerdote Eli, deixou de ouvir a voz de Deus, e Deus agora já estava falando com aquele menino, com aquele jovem. E o jovem ainda não conhecia a voz de Deus. Quando Deus fala com ele a primeira vez, ele pensa que é Eli que está chamando ele, mas era Deus falando já com o jovem, já preparando Samuel para uma grande obra que iria colocar em suas mãos. Samuel cresceu como um jovem preparado para fazer a vontade de Deus. E a fama de Samuel foi de Dan até Beceba. É como se dissesse de norte a sul. Tudo que Samuel falava se cumpria, porque Deus era na vida de Samuel.
E assim Deus quer fazer na nossa vida. Muitas vezes não demos ouvido, muitas vezes as pessoas desprezam o chamado de Deus na sua vida. Mas o Deus que chama, o Deus que levanta, é o mesmo Deus que tira e coloca outro no lugar. Talvez outro até melhor para fazer a obra. Porque a obra de Deus, ela não para. Ela não para. Nós somos apenas instrumentos daquilo que Deus tem a fazer na terra. Então Deus está sempre preparando alguém para fazer a sua vontade. Exemplo claro disso também é o Saul, que foi um homem que foi escolhido por Deus, foi levantado por Deus para ser rei, porém despreza o chamado de Deus. Isto é um exemplo claro, meu irmão, que muitas pessoas são levantadas por Deus, são chamadas por Deus, mas depois abnegam, rejeitam esse chamado de Deus e desprezam aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. E os filhos de Eli se encaixam como tal, assim como o rei Saul. Então, meus amados irmãos, que possamos meditar nessa lição. Este é um exemplo mau a não ser seguido. Mas a palavra de Deus é clara, ela nos deixa os exemplos para nosso proveito, para extrairmos aquilo que desagrada a Deus e para melhorarmos como pessoas, como servos e como instrumento de Deus na face da terra. Então que possamos meditar nesta lição, porque quando a chamada de Deus na nossa vida chegar, possamos fazer a diferença. Nós temos que fazer a diferença. Temos que fazer contrário aos filhos de Eli, que desprezaram a chamada de Deus. Mas a chamada de Deus na vida de cada cristão tem que ser uma chamada para fazer a diferença. Porque quando Deus chama, é para fazer a diferença. Para que o mundo olhe para você e reconheça o Deus em sua vida. Então que possamos meditar, meu irmão, nesta lição. Amém? Espero que os irmãos tenham meditado nessas palavras, que possa crescer tanto na graça quanto no conhecimento, que venha aprimorar cada dia mais a sua aula, que você irá levar para a sua sala de aula, essa lição 3, que quando a chamada de Deus não faz a diferença, no caso os filhos de Eli. Não se esqueça, meus irmãos, que na descrição desse vídeo nós temos um teste online para os irmãos fazer um teste e mandarem para os seus alunos para que eles façam um teste fácil, rápido e prático. Que Deus abençoe os irmãos e até a próxima nossa aula subsídio. Em nome de Jesus, amém.